Fala, povo querido, vocês estão bem? Vencendo aí a cada dia, a cada momento? Eu garanto que sim. Eu acho que todos que eu tenho contato mais próximo estão todos vencendo. Os que não têm contato próximo comigo é porque não querem. Eu queria que vocês estivessem. Tem muitas pessoas que não falou comigo desde o início da pandemia e eu gostaria que ficasse mais íntimo, né? Pelo menos a gente conversar um pouquinho, né? Somos família e talvez a pessoa não se considere família, mas eu considero, né? Vamos estar junto. Então, povo de Deus, nós vamos falar sobre um assunto importante hoje. Já fazem 90 e poucos dias aí que nós estamos separados. O prefeito liberou agora aí pra gente estar junto, um jeito meio não muito agradável, que é por 30 pessoas, que tem que ter 1,5 m, 2 metros de distância um do outro, que não podem ir velhos de 60 anos, nem crianças abaixo de 12, e a família então vai como, né? E não pode ter diabetes, não pode ter pressão alta, não pode ter um monte de coisa. Concordo que não pode ter, né? Você não poderia ter nenhuma dessas doenças. Mas se você tem algum sintoma assim, você não pode estar junto. E logo logo vai passar. A vacina está chegando, ou então alguma novidade aí vai chegar. Em nome de Jesus, né? E como vocês estão? Estão bem? Eu queria falar para vocês sobre a vantagem de estar firme na palavra, que você não sente nada. Tá tudo bem. Você está firme, você está tudo certo. Se você não está na palavra, você está passando por ansiedade, está passando por um monte de coisa que vai dar péssimos resultados. Muitas decisões aí de todo mundo estão acontecendo, muita mudança boa para melhor. E eu queria falar sobre uma coisa chamada infarto. Infarto é quando o coração para de receber oxigênio suficiente por causa da compressão das veias e obstrução das veias, né? E o músculo do coração fica muito tenso e ele dá muita dor, né? Dá uma isquemia, né? Vários jeitos que dá um infarto. E essas doenças do coração, elas não começam no dia do infarto. Não é que uma pessoa tem tendência de infarto e ela teve um infarto e aquele dia foi o dia da doença. Não, de jeito nenhum. O infarto é uma coisa que começa antes. Então, você vai abrir lá Salmo 139, no verso 23 e 24. Abre aí. Não, você pode dar uma pausa no vídeo aí, você não ouviu? Volta um pouquinho, né? Que eu falei Salmo 139, 23 e 24. E aí nós vamos ler. Olha só. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos. Não é assim a música. Eu vou ler agora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O que é isso, prova-me? Ele pediu para ser colocado em situações para que Deus veja o resultado. Você é macho para pedir isso aí? Macho espiritual, né? Não estou falando que macho não tem um macho, mas você já pediria isso aí? Senhor, manda uma prova aí castigada para eu saber como é que eu tô? Você pediria isso? Não dá, mas nem a pau, né? Vê se há em mim algum caminho mau. Por exemplo, ele coloca: eu caio muito, não sou super-homem não. Aí depois tem que acordar um pouquinho. Vamos dizer que acontece alguma coisinha e eu tomo algumas medidas ou circunstâncias que não são as que Cristo faria. E eu tenho que voltar e consertar a coisa, porque senão
toma o resultado que o Satanás queria, não o que Cristo queria, né? Então, guia-me pelo caminho eterno. Então, um pedido para que Deus haja e Ele te coloque no caminho eterno, certo? O propósito da minha palavra hoje é assim: o que você tem visto quando você se olha? Muita gente não se olha, como eu estava falando, né? E ela vai vivendo, ela não acredita que existe um mundo espiritual. E eu vou falar, o mundo espiritual é maior do que esse aqui. E esse aqui é muito pequenininho, rápido, passageiro e tem propósito, mas o campo espiritual é o grande. Se você vê, né, como eu já falei sobre aquele servo que o profeta mandou tirar as vendas nos olhos para ver o tamanho do exército, é muito maior. Não só em volume, dimensionalmente é um negócio doido e é muito maior. E quando eu peço para a pessoa se enxergar, ela precisa se libertar do seu eu carnal e ela começa a se enxergar o próprio espírito, né? O que é para se enxergar normalmente, né? Então, quando você começa a se enxergar, se olhar, muita gente aí durante esse período está se enxergando, está crescendo, está revendo princípios e tal. E o que você está olhando dentro de você? O que está acontecendo aí? Então nós podemos identificar algum dessas causas do infarto, vamos chamar vírus, tá? Vamos chamar vírus. Nós podemos identificar algumas causas desse vírus, quer dizer, alguns vírus, né, que provocam esse infarto espiritual, e é o que adoece as emoções, entendeu? Ele adoece as emoções. Então, nós podemos fazer, será essa oração que Davi falou? Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Cantei muito essa música nos casamentos, aí, quando cantava. Né? Então, o infarto não é bem no dia que ele acontece, é antes. É uma vida de tensão, é uma predisposição familiar. E as causas nossas são fabricadas, para você entender. As causas são fabricadas. Então, quando alguém quebra um braço, uma perna, por exemplo, né? O que se faz é tirar um raio-x para saber a extensão, a gravidade, como tá e tal. Quando alguém quebra um osso sério, né? Aí acontece que se ele esfarelou, tem que abrir, tem que tirar e tal. Se foi uma fratura que às vezes tem que pôr pino e tal. Tem que ver a ferida, o tamanho do trauma. Assim é na vida espiritual. Assim é na vida espiritual. Até um pouco superior. Porque ela não é visível nem por raio-x onde quebrou. Nós temos muitos problemas de coisas que vão acontecer na vida e nos tornam pessoas difíceis, pessoas difíceis demais, pessoas que têm que ser tratadas de uma forma muito grande, né? Eu estava ministrando uma pessoa poucos dias atrás aí, e Deus estava falando muito sobre a família dela, né? E aí veio na mente assim pessoas e tal. Eu falei sobre algumas pessoas, assim, sobre na família dela, como seria cada um, por quê e tal. E aí me veio a relação familiar, né? Tipo, a matemática da família. Por que aconteceu isso? Por que a pessoa era daquele jeito? E me abriu até os olhos para me enxergar aquela pessoa que eu estava ministrando, falando: agora eu entendi tua vida, né?
quando você se submete à tua vida interior, o seu espírito, à luz da palavra, assim, do conhecimento de Deus, né? A gente começa a identificar, é que nem um raio-x, puff, tira a carne e enxerga lá dentro. Você começa a identificar as causas dos problemas, mas só se você se entrega realmente à luz do Evangelho, certo? Então a cura e a restauração da alma é uma atitude que nós temos que enfrentar conscientemente, né? E com maturidade os traumas são superados. Por exemplo, uma pessoa que é muito instável, sempre nervosinha, sempre problemática, se ela não cai na real, eu tenho um problema, e trata, então o que acontece? Ela sempre está mal, né? Ela nunca vai atingir a posição de Cristo, porque ela tem os acessos dela de raiva, de ódio, intolerância, um monte de coisa, né? E aí ela cai. Intolerância, eu não estou falando não toleramos isso, aquilo, não é isso, não. Intolerância de qualquer coisa. Tem pessoa que está num diálogo com uma pessoa, quando a pessoa fala qualquer coisinha, ela se estoura, se toma partido e vai, não, pra quê? Não vai adiantar nada, né? Então, quando você é consciente de que tem um problema, você começou a mexer na tua cura, tá? Precisa ser tratado. Então a cura e a restauração da alma, que eu chamo da alma, então lá, corpo, alma, espírito. Então restauração da alma é onde moram os sentimentos e onde que te afeta. Essa cura precisa o quê? Um rejuvenescimento, uma mudança, uma tirada da parte ruim. É como um câncer, né? Então, além de vírus, é um câncer que ele começa a comer a alma e a alma fica triste. Falta de esperança, um monte de coisa. Eu vou tentar te fazer um comentário. Vamos lá. Quando a gente está tentando salvar uma pessoa ou fazer ela enxergar as coisas, né? Fazer ela enxergar que precisa alteração, que tem algo errado, e a pessoa vai, começa, daí a pouco ela cai, né? Isso falando sobre casamento, sobre relacionamento de marido e mulher, né? E também falo no trabalho, que eu falo em todas as coisas. Quando uma pessoa perde o brilho do trabalho, pode ser o melhor lugar que ele trabalha. Ele vai ver a pessoa pior, ele vai ver tudo de errado, tudo que acontece de errado, e ele não vai enxergar o que é certo. Ele vai só enxergar o erro. É horrível. E quando a gente já está num outro nível, a gente tem um filtro na mente, a gente começa a enxergar, fala assim, o diabo quer colocar alguma coisa para machucar minha alma, né? A mesma coisa no casamento, por exemplo. Uma pessoa nunca venceu no casamento porque uma das partes é uma pessoa complicada, difícil, né? E existe um momento que se perde a esperança, que é onde entra muita depressão. Por exemplo, eu estava falando até com uma pessoa aí que estava ministrando uma outra, e tem casais que existe o espírito de adultério, não que eles traiam, até já falei sobre isso, não é que existe uma traição, existe o espírito do adultério. O que é o espírito do adultério? É quando some a esperança de ser feliz com a pessoa amada, com a pessoa que se tem, com a esposa, com o marido, com normalmente isso, né? Com a situação em si. E se perde a esperança, você põe na cabeça assim, nada vai me fazer feliz, eu teria que começar tudo de novo, com outra pessoa. Não que tenha essa pessoa, mas é assim. No campo espiritual é a mesma coisa. Por exemplo, o Satanás ele começa a colocar um espírito de adultério na tua mente sobre a tua vida, sobre a tua empresa, sobre a tua casa, sobre tudo. Ele fala assim, não é bom, você nunca vai ser feliz, você nunca vai ser feliz, você devia ter começado de outra forma, Deus nunca vai te dar isso, Deus nunca vai te dar aquilo. Aí sim entra o fator Cristo.
começar tudo de novo. No casamento também. No casamento também. Pode começar tudo de novo? Pode. Com a mesma mulher, com o mesmo marido. E falar, diálogo, ó, tudo novo. A partir de agora, você vai pensar como Cristo ensina, né? Então, a cura e restauração da alma é uma atitude para se enfrentar. Como? Racionalmente. Eu estou fazendo errado, preciso acertar. Já falando isso várias vezes, né? Enfrentar, se você pega o vocabulário aí, enfrentar. O que quer dizer enfrentar? Você sabe? Trazer para frente, tá? Trazer para frente. E esse trazer para frente é exatamente enfrentar. Deixa eu ver, traz para frente aí, né? Quando tem um bando de inimigo lá e tal, vem cá, para frente, vem para frente, traz para frente aqui, vamos enfrentar. Então, é necessário então uma revelação bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade, identificando rejeição, trauma, ferida que vieram com o resultado de modelos de autoridade que falharam. Como é isso? Nós temos modelos de pai e mãe e eles falharam. Por exemplo, sua mãe nunca conseguiu ser feliz num casamento. No teu subconsciente, estou falando sobre casamento que é mais fácil de explicar. Sua mãe nunca foi feliz no casamento. Ela coloca em você um modelo que não é necessário casar. Tá entendendo? Tá, muito bem. Normalmente o homem se torna bem promíscuo, problemático. A mulher é muito fria e não tem necessidade de casamento. Na questão do trabalho também, né? Se a autoridade, né? Quando o pai demonstrou que não tinha muita vantagem em trabalhar, você se torna uma pessoa que não quer trabalhar, né? É difícil, uma pessoa que nem simples, lá da roça, né? Paciente, né? Trabalhador, né? Mas na tecnologia de hoje, pensa bem, um camarada da roça ele é calmo, ele tem que esperar, ele planta, tem que esperar, cuidar de pouquinho e tal, e muito tempo, daí 3 meses vai nascer o feijão, 3 meses vai nascer o milho. Enquanto isso ele só tem que dar uma cuidada lá. E ele, às vezes ele ensina para um filho, dependendo da falta de diálogo, que tem que, né, tem que esperar, não precisa fazer nada, né? Na roça é assim, aqui já é diferente, né? Aqui nós estamos num período diferente e nós temos que tomar posições. Então, o nosso modelo de autoridade que falhou, não estou falando que a pessoa da roça que nasceu para ficar na roça é uma coisa, e as autoridades são bem diferentes, né? Eu louvo a Deus pelas pessoas que estão na roça, porque não é na roça que eu falo, né? Estão na roça, né? Pessoas que curtem aí a natureza, de viver em benefício dos outros, é uma vida sacrificada, não é fácil não. Mas tem que ter muita paciência, né? Nós que somos agitados assim, a gente não dá para coisa não. Tem que ter o dom da paciência, dom do cuidado, é o amor, né? É um amor muito grande com a plantação. Tem que entender, conversar com a plantação para saber o que ela está necessitando, né? Está precisando de calcar, está precisando disso, está precisando baixar o pH, aumentar o pH e coisas assim, né? E as pessoas têm muita paciência, né? E eu não consigo ficar 3 dias num lugar calmo, né? Voltando, é preciso você ter uma revelação bem definida de como está a sua estrutura, como está a estrutura da tua personalidade. Então você vai ter que identificar então a rejeição, trauma, ferida, que vieram com o resultado desses modelos de autoridade que falharam, mas principalmente nas nossas escolhas erradas em função disso. Opa, que isso, pastor? Toda rejeição te leva a fazer escolhas erradas. Por exemplo, uma menininha ou um menininho que tem rejeição, quando aparece alguma pessoa
que é chantagista, ele cai. Né? Toda pessoa que tem rejeição cai com pessoas que são chantagistas e são exploradores, porque ele explora a carência dessa pessoa, né? E ela vai sugar essa pessoa. Então você toma uma decisão errada, casamento precipitado, ou relacionamento precipitado, ou namoro que vai levar a um sofrimento muito grande e outras coisinhas assim. Né? O menino que ele é tímido, por exemplo, né? Então quando uma menina se engraça com ele, ele vai e casa e tal, e depois tem um problema, porque ele é tímido, quieto, e a mulher toda agitada e tal, e vai tratar ele como um cachorrinho a vida toda. Né? Então essas armadilhas, lógico, estou falando tudo isso sem Cristo, tá? Tudo sem Cristo. O Cristo é bem diferente, porque se a pessoa casa com o padrão de Cristo, com certeza vai dar tudo certo, mas ele tem que estar no padrão de Cristo. Né? Muitas vezes nossas emoções adoecem, não só pela influência, mas também pelas escolhas erradas que fazemos, e o estado do nosso coração compromete nossas atitudes e também a qualidade de vida. Sabia disso? Então, nós precisamos entender que o que está impedindo o desenvolvimento da nossa saúde emocional, muitas são as situações que podem adoecer as emoções, como a gente pode ver, né? Vamos tentar ver assim, umas áreas separadas. Então, existe área das trevas, por exemplo. O que é sombrio, área das trevas? Não, área das trevas é onde a gente encobre. Então fica tudo sob trevas, né? Tem Provérbios 28, 13. Você pode abrir aí? Provérbios 28, 13. Você estava despreparado, né? A Bíblia está aí. Então, Provérbios 28, 13 fala assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É? Então, um camarada que faz as coisas na surdina, ou então nunca revela as suas transgressões, ele nunca prosperará. Prosperidade é um negócio muito relativo, né? É muito grande, nem na grana, povo. Você pode ver que uma pessoa que sempre está com sentimentos e emoções bagunçadas, ela não consegue prosperar nem na grana, nem na família, nem nada. Ele sempre está mal. Então você pode comparar aí com alguns que você conhece do mundo aí. Pessoa que está com as suas transgressões e não confessa, ela não tem prosperidade. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tá? Então, vamos chamar assim, situações mal resolvidas, né? Pecados não confessados, medos e traumas sufocados, abusos. Então, isso é uma área de treva, comprometendo a nossa saúde emocional. Né? E o confessar, o que seria confessar, hein? Confessar é tornar público. Uma pessoa que confessa, que nem eu sou um camarada que fala abertamente minha vida aqui na frente do público. Tá vazio hoje, mas fazer o quê? Tô na igreja aqui, só tem cadeira. Mas eu confesso na frente de todo mundo como eu era, porque ninguém pode me cobrar de nada. Que gostoso, né? Eu não confessei para uma pessoa, eu confessei para 300. Só está entendendo? Quem pode falar alguma coisa de mim? Nada. Se alguém fala assim, teu pastor era assim, ele fala assim, ele falou. Teu pastor já aprontou tanto. Ele falou. Entendeu? Mas o seu pastor fazia isso. Ele falou. Né? Ele falou. Então, quando a gente tem essa liberdade de estar livre, a gente pode começar uma campanha nova, uma vida nova. Tá entendendo? Então, e outra coisa, quando você nem precisa abrir sua boca, mas a partir do momento que você muda, começa tudo novo, fala assim, olha, eu era um e agora eu vou vencer. Então é a hora que você deixou, né? E começa, né? Então podemos perceber que essas áreas de trevas geram algumas doenças emocionais que migram para o nosso físico. Vamos dizer, estresse, depressão, síndrome do pânico, desordem de humor, tem grande possibilidade de terem raízes nessas áreas de trevas.
tá? Quando eu falei sobre adultério espiritual, adultério, quando Jesus fala sobre adultério, né? Adúlteros e adúlteras, não são aquelas pessoas em pecados sexuais. É aquelas pessoas que adulteram a sua vida de alguma forma. Eles introduzem novos pensamentos. Você pode ver lá, quando Jesus estava falando para alguns discípulos lá, quer dizer, seguidores, né? Não discípulos, algumas pessoas estavam seguindo ele falou adúlteros e adúlteras. Então não é que ele falava que um estava traindo o outro, não tinha nada a ver. São pessoas que colocam coisas que não são do espírito, né? E aí gera estresse, depressão, que nem eu estava com umas decisões muito grandes aí para tomar em casa, com a venda da casa lá, que nós estamos tentando vender aquela casa, e porque eu preciso cuidar da minha aposentadoria e tal, estava pensando em algumas coisas, mas eu entreguei na mão de Deus. Quando eu peguei os problemas para mim, também surgiram muitos problemas referente à pandemia, casamentos e relacionamentos e vida espiritual e doenças e juntou tudo, eu fiquei estressado, fiquei cansado. Eu falei, né, que eu tive aqueles apagão lá. Tava bem, daí a pouco apagava. Né? Paguei na igreja, paguei em casa, paguei. Né? Tem até um filminho de põe no grupo. Que, né? Quando a gente apaga assim. Esse estresse é por causa do pecado. Pastor, você pecou? Pequei. Vou falar que eu pequei. Quando a gente se pré-ocupa com coisas carnais, nós estamos em pecado. Eu me ocupei minha mente antes do tempo, porque não confiei em Deus. Não, na verdade confiei, mas sabe quando você fica com a mente, será que vai? Será que não vai? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Eu falei, pequei. E queira não, a tensão nervosa vem, as coisas vão acontecendo e não é nada agradável. E aí eu caí, né? Então, para lidar com esse vírus que adoece as emoções, é necessário estar disposto a construir um estilo de vida de transparências. Né? Eu não sou falso não, todo mundo sabe da minha vida, sabe como eu sou, sabe o que eu penso, não escondi ninguém, eu não sou um falso religioso. Né? Eu não fico com uma capa de religiosidade que nós vamos falar daqui a pouco. Tá? Então, você quer construir um estilo de vida bom para não ter doenças espirituais? Transparência. Então, saia das trevas. Né? Tem um pepino maior, que eu considero assim muito maior, que é um tal de passividade. Tá com a Bíblia aí? Pega ela. Pegou? Então. É no celular. Mas você está assistindo no celular, vai usar a Bíblia no celular? Pega uma Bíblia de papel. Muito mais fácil. Você fica olhando, ouvindo a mensagem e vendo a Bíblia de papel, tá? Mateus 11:12. Mateus 11:12 fala assim: desde os dias de João Batista até agora, escuta, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Só nesse verso aí você derruba a teoria da graça, tá? Que é o que os caras pregam aí. Desde os dias de João Batista até hoje, até agora, o reino de Deus é tomado à força, por esforço. E os que se esforçam se apoderam dele. Que coisa, hein? A passividade é uma inimiga, tanto da saúde emocional como da saúde espiritual. Se não conseguirmos que uma pessoa saia da passividade, vamos falhar em ajudá-la. Então, transfere para você. Se você não sair da passividade, ninguém pode te ajudar. Nem Jesus. Tá?
Se é de nós que estamos falando, essa morte se aproxima, tá? Então nós temos esse probleminha da passividade. Então o maior perigo da passividade é que, quando instalada, ela vai minando a força moral e tomando a pessoa suscetível a imoralidades. A incapacidade de reagir frente a situações de pecado e tentações revela a intensidade da passividade, né? Nós precisamos depois. Eu estou preparando algumas palavras sobre casamento, né? Por que eu comparo? Porque a salvação é bem comparada a casamento. A igreja, o noivo e tal. E eu estou preparando umas coisinhas aí, é uma palavra meio. Não vai servir para adolescente, bem grave. Por que entra isso, né? Então, a passividade de muitos maridos, ou então de muitas esposas também. Então, muitas famílias são marcadas quando a passividade se instala, quando a figura de um dos modelos de autoridade se anula, gerando uma disfunção. Quando você vai lá na FEBEM, por exemplo, eu já fui várias vezes em delegacia para orar por adolescentes que são presos lá, esperam uma solução da justiça, né? Mas eles são presos, né? O menor é preso e depois é encaminhado à Fundação Casa e tal, né? A maioria não tem o pai e a mãe, quer dizer, o pai ou a mãe. Normalmente o pai não tem. Todos eles são filhos de mãe solteira, a maioria, ou situações terríveis, né? Pais que se envolveram com problemas. Então, a figura da paternidade é uma coisa muito importante. É uma das coisas mais importantes que existe. E esse modelo de autoridade, né? Ele dá uma disfunção quando não existe perfeito, tá? Então a figura do homem é muito atingida pela passividade, que acaba levando esse pai, esse marido, às margens de sua função, quer dizer, ele fica paralelo, ele nunca fica na função correta, né? Então, para poder lidar com esse vírus, um estilo de vida marcado pela iniciativa faz toda a diferença. O que é isso? Eu fui alertado que eu tenho que agir assim. Vamos agir. Um dia, talvez. Não, agora, já. A passividade, nós temos isso dentro da igreja. Tem casais que eu ministrei, tem pessoas que eu ministrei, homens que eu ministrei, mulheres que eu ministrei, homens que eu falei assim: acorda, rapaz, corre, vamos, e vamos vencer, vamos tal. E a pessoa pastor. Eu chamo isso de braço curto espiritual. Não vai nem a pau. Mas precisa ir. Precisa ir. Como assim, pastor? Precisa. Empurrado, cara. Você vai ter que ir. E então nós temos que vencer isso aí. A passividade, então, é um vírus que corrói por dentro e leva a um infarto. Porque você morre espiritualmente. Pensa bem, se você é passivo, você vai esperar algo acontecer até o final da tua vida. E vai morrer. Entendeu? Não pode não. Uma outra área importante seria o orgulho. Tá? Esse orgulho, vamos lá, você está com a tua Bíblia aí? Tiago 4,6. Já lembro de quilo essa passagem, mas é bom você estar com ela na mente aí. Olha que fala assim: mas eles nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe, é contra, é do outro lado, oposto. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, como que você consegue perder a graça? Orgulho. Tá? Então, se você é orgulhoso, né? Eu sei o que eu estou fazendo, vou para o inferno, mas vou consciente. Não, eu sei o que eu estou fazendo, o pastor não sabe o que está falando, né? Eu vou seguir a doutrina XYZ, eu sigo de Cristo, tá? E outras coisas. Então, as pessoas não querem se apresentar como fracas.
Ninguém quer se apresentar como fraco. Todo ele tem um estereotipo de forte. Eu sou o cara, né? E reconhecendo que um problema existe, então constrói barreiras de autoproteção e não estão dispostas a se despir emocionalmente para ser curada. Por exemplo, existe um problema e ele se cerca de uma fortaleza invisível, dizendo, não, não tem problema não, deixa, não é, essa é a porcaria, eu supero facinho. E está lá, estourado, e não está acontecendo. Isso aí provoca um infarto, porque o diabo ele vai te manter triste e girando mágoa, e os tais não herdarão o reino de Deus, é para te tirar do foco. Quando você é uma pessoa que sai do foco, ou é tirada do foco por muito sofrimento, e você só sofre por não querer o caminho, então todo mundo que sofre está fora do caminho. Como assim, pastor? Pela palavra é. Se você, por exemplo, né, se você imagina, né, que você teria que assumir, né, que você está com um problema, tem aquela passagem de Naamã, né, 2 Reis 5, de 1 até 19, se você quiser ler, né? Então as pessoas, ele mesmo não quis se apresentar como fraco, ele foi lá com o seu exército, cheio de ouro, cheio de pompa, circunstância, e o que aconteceu, apesar do seu status e posição, né? Ele na Bíblia ele é conhecido como leproso, que era humilhação naquele tempo. A lepra era uma coisa que era considerada assim, não pode ficar perto de ninguém, contagioso, né? Então sua cura não foi somente física, mas também da alma. Até ele mesmo falou assim, não existe rios tão melhores que esse rio poluído aqui, porque o esgoto da cidade era jogado lá, eles estavam depois da cidade. Mas Naamã falou assim, o servo, né? Servo é servo, né? Humilde, né? Chegou pro cara, o que te custa, rapaz? Vai, sai do teu orgulho aí, se humilha aí para ser curado. O que ele fez? Se despiu de toda a armadura, né? Suas estrelas, seu orgulho, expôs suas feridas e, seguindo o conselho do profeta, foi mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ao sair lá, estava curado no físico. Será que nós temos a disposição de ser curado também? Quando Cristo fala assim, abandona teu orgulho, aceita que você tem um problema, né? Aceita que você está leproso espiritual, está indo para um infarto, né? Então, o orgulho está sendo uma marca nessa geração, aí, se você entende. Quantas pessoas estão em dificuldades e sofrimentos, né? Até sabemos como ajudá-las, mas não podemos, devido ao orgulho que acaba impedindo com que a pessoa reconheça que precisa de ajuda. Eu estava falando com umas pessoas ontem, e essa geração de orgulho é problema, porque tem os crentes, conhece os crentes? Então, os crentes é um problema. Tem uns crentes que, lá no tempo da Bom Pastor, eu falei, carinha, você tá com um problema assim, 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 né? E ele, não, pastor, não tô não, tô bem. Eu falei, você tá com um problema assim, assim, assim. Não, pastor, não. Aí, poucos dias atrás, quase 7 anos depois, por coincidência, ele estava caindo, né? E o que eu faço se uma pessoa não quer reconhecer que tem problema? Se eu aperto, a pessoa explode, espana, foge, né? Essa pessoa não reconheceu. Aí depois eu tenho que falar para ele assim, você lembra lá atrás? Que eu te avisei? Então tem muitas pessoas dentro da igreja aqui que elas têm orgulho. Né? Elas não aceitam a autoridade pastoral, não aceitam a autoridade de Cristo na vida deles, de hipótese alguma, e por isso que não prosperam. Prosperam às vezes financeiramente, às vezes tem dinheiro, tem casa, carro, status, tem liderança às vezes, mas espiritualmente é nada.
é só carnal. Tem pessoa que tem dons, né? Eu vejo na religiosidade aí que nós vamos falar agora, nós vemos muitas pessoas que estão lá pregando e tal, e na verdade são tudo podre, né? Tem um caso que saiu no jornal aí, horrível, daquela deputada e pastor, né? Que o pastor morreu assassinado, não se sabe quem foi, se é filho, se é um falou que vendeu a arma, outro filho e tal, é um rolo todo. Só que se descobriu que existia prostituição envolvendo até os filhos e uma área terrível, terrível. Só que eles estavam pregando e não se enxergavam que tinham problemas graves. Isso chama-se religiosidade, entendeu? Então tem pessoas que têm muito dom, mas eles não são usados por Deus, eles são usados pela carne, para o orgulho próprio, né? E como essas pessoas têm o dom da palavra, conhecer o Evangelho, Satanás conhece melhor que todo mundo. Ele pregou para Jesus. Ele falou assim: dá ordem para esses pães virarem, para essas pedras virarem pães, porque você é o filho de Deus. Se não for, aí não vai acontecer. Se for, acontece. Ele tentou, né? Ele falou várias coisas, né? Na palavra para tentar. Ele usou da palavra lá para Adão e Eva. Usou mais para Eva, né? Agora, vai para Lucas 12, verso 1. Você está com a Bíblia aí, né? Bom, você não vai me enganar, né? Você está olhando, agora você olhou para o seu marido, né? Olhou para a esposa. Tipo assim, ele não está vendo, né? Eu vou pegar a Bíblia o quê? Pega, meu filho, é melhor. Dá um break no vídeo, vai lá pegar. Pode ser assim, vai. Ok, ele fala assim, no finalzinho. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hipócrita quer dizer artista, o que encena, o que é falso. Então, desde o início do cristianismo, né, muitas religiões baseadas no Evangelho surgiram. Para você ter uma ideia, até tem um gráfico na internet que assim, o Cristo saiu, aí começou a sair um monte de vertentes, que nem falou usando, né? Segunda tal vertente e tal. As vertentes nasceram várias religiões, o catolicismo, depois veio o anglicano, isso, aquilo, tem um gnóstico, tem um tal de Marcião, não é? Márcio, que a gente conhece, é o Marcião, que ele foi o primeiro precursor da teoria da graça. Isso foi no ano de 200 e pouco depois de Cristo, né? Ele aboliu o Velho Testamento e só vivia no Novo Testamento, e não sei como conseguiu, porque tem muitas coisas do Velho e no Novo, e ele aboliu e tal. Ele surgiu com uma doutrina, não lembro o nome. Existiam depois vários tipos de cristianismo. A primeira igreja que se tem notícia aí depois de Cristo foi de São Jorge. São Jorge, né? Por que São Jorge? Que na verdade não se chamava Jorge, não sei o nome. Por que São Jorge? Né? Porque os caras começaram a distorcer, como eu falei, na igreja que a gente estava vendo aí na rua, é a igreja de Abraão, quer dizer, casa de Abraão, não é mais igreja de Cristo, é casa de Abraão, entendeu? Já começou, os seguidores de Abraão. Então, essas dissidências gerou o espiritismo, por exemplo, na época do renascentismo, por exemplo. Allan Kardec, ele pegou o evangelho, o cristianismo, que ele conhecia, ele leu algumas coisas que o levaram a pensar sobre o espiritismo, desprezando o Velho Testamento. Então no Velho Testamento fala que você não deve se meter com os espíritos e tal, e só que ele aboliu isso, aboliu várias coisas, né? Aboliu até o que Jesus falou na parábola do rico e do Lázaro, por exemplo, e em algumas outras coisas, né? E outras palavras que ele deu, que ao homem basta viver uma vez só e morrer uma vez só e tal, que depois é o julgamento. E ele criou uma teoria, né? Allan Kardec, ele criou uma teoria espírita,
baseado no amor. Tá? Mas pastor, mas é cristão? Sai do cristianismo. Ele tem o evangelho segundo o espiritismo. Então, outras igrejas, cada um seguiu a sua importância. Tem uma igreja pentecostal que ele dá muito, só dá valor à agitação do espírito, né, que eles chamam de santo. Ou acham que a agitação emocional e a dom de línguas, que eu não desprezo, eles só dá valor para isso. Mas o cristianismo, seguindo a fundo, ele não dá valor, né? Estou falando na área, né? E tem várias áreas diferentes. Tem pessoa que é perfeita em qualquer religião. Tem pessoa que é da pentecostal, que ele é um cristão verdadeiro. E ele não concorda com um monte de coisa dentro da igreja, mas ele segue a Cristo fielmente. Ele não é contaminado por homens. Ele é contaminado por Cristo, sempre. E isso tem no catolicismo também. Conheço alguns que são muito melhores que os cristãos, cristãos não católicos, porque eles também são cristãos. São cristãos, cristianismo. Então a gente vê em cada igreja que tem o seguidor de Cristo, ele pega a palavra e vive aquela palavra. Agora tem uns que entram o espírito da religiosidade. Felizmente o cristianismo rudimentar sempre se manteve por trás desse contexto, que é o que eu sigo, né? Eu sigo um cristianismo primitivo, tá? Conheço todos os outros, conheço. Fui criado no conceito batista, depois no conceito pentecostal. Eu conheço muito bem a Batista, depois a Batista Avivada, que eles chamam, né? A independente seria pentecostal. Depois fui para uma igreja mais tradicional de novo, com o movimento pentecostal, que é estranho, mas aconteceu. E depois para uma igreja muito pentecostal, e eu conheci todas as áreas. Não fui influenciado por nenhum, entendeu? Eu era influenciado muito pela Batista, uma teoria muito bacana, só que falta muita coisa do cristianismo, né? Sobre as obras, que fala a ganhar o céu à força, e eles acreditam que uma vez salvo, sempre salvo, e esquecem aquele versinho lá que cuidado para que eu não apague seu nome no livro da vida, né? Mas eles estão seguindo a Cristo da melhor forma que eles conseguem, né? E eles seguem uma doutrina de um homem qualquer lá. Eles seguem a Cristo? Seguem. Bastante. Alguns perfeitos. Alguns são mais que perfeitos. Esses não perdem a salvação de hipótese alguma, porque eles se converteram de verdade. Agora, a religiosidade ele é como uma maquiagem. Essa religiosidade é uma maquiagem que encobre áreas de derrota e fracasso, escondendo a ferida também, impede que o remédio seja administrado. Por exemplo, toda pessoa fracassada, ele se torna um religioso, muito. Se você percebe, uma pessoa que foi derrotada em muitas coisas, né, um viciado que não quer recuperação, ele se encosta numa religião, porque ninguém pode cobrar ele. Eu estou tentando. Deus sabe do coração, né? Então, a religiosidade nos faz cegos para os nossos erros. Por que dentro de uma igreja, por exemplo, os jovens são promíscuos? Tem uma escola aí, né? Tornando nossa consciência insensível a arrependimento. Então Deus sabe, Deus vai mexer, Deus vai agir, isso é religiosidade. Temos um número grande de pessoas que, apesar de estarem dentro das igrejas, ainda estão cegas com relação aos seus próprios erros e aquilo que precisam mudar. Eles não fecham os olhos, né? Muitas vezes ministram outras vidas com um ar de superioridade. Por baixo dessa religiosidade existem feridas que precisam ser curadas e expostas. As pessoas podem dizer: eu não creio nisso, naquilo, sinto isso, aquilo, mas nada é o correto, pois a rebelião está por trás. Não querem a soberania de Cristo e o padrão proposto por eles.
Então a rebelião é assim, quando uma pessoa tem uma deficiência no caráter, vive de algo errado, por exemplo, ela nunca vai concordar em estar sobre. Ela pode gostar, se apaixonar. Se você percebe que quando tem um movimento de música pentecostal tal, os endemoniados ficam tudo oriçado para dançar. Você já percebeu isso? Que a pessoa fica tudo empolgadinha e depois ela pode até manifestar. Por quê? Porque Satanás gosta de participação. Então, tem pessoa que ela tem o espírito da rebelião, mas ela quer estar envolvida com Cristo, por incrível que pareça. E essa pessoa é muito machucada, com certeza ela foi muito machucada lá atrás, fez escolhas erradas lá atrás, ela sofreu lá atrás. Ela teve separação em casamento do pai, da mãe, teve agressão, teve molestação, teve isso, teve aquilo. Normalmente uma pessoa rejeitada, ela quer ser líder. Toda pessoa rejeitada quer ser líder, aí vem a decadência, porque ela não consegue, fica rejeitada e fica rebelada contra a igreja. Por quê? Porque ela não consegue ser líder, né? Não é uma liderança carnal, uma liderança espiritual. Então ela vem a decepção, porque eu falo tanto, tá, você conhece Cristo, tá, mas o pastor me dá oportunidade, não acontece isso, não acontece aquilo. Não é não, pô. Você tem problema para ser curado, né? Então uma pessoa que não é totalmente submissa nem ao pastor, quanto mais a Deus. Então, se a pessoa consegue falar assim, Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes os meus caminhos, sabe eu deitar, ou levantar, antes que eu pronuncie uma palavra tu já sabes, sonda meu coração, conhece, fala para mim, vê se há um caminho mau e guia pelo seu caminho. Você é capaz de fazer essa oração? Então, se você tem uma vida de aparência, você tem que tomar cuidado, né? E outra coisa que acontece muito, e é o último item do vírus aí, existe um negócio chamado falta de perdão, né? Vou voltar ao casamento, que é um negócio que é importante. Tem muitos casamentos que nem o que aconteceu antes de Cristo na vida dessa pessoa não me importa. Por quê? Porque o que acontece antes de Cristo é o diabo. Então a pessoa podia ser isso, podia ser aquilo, tudo podia. Ela podia ser, podia. Isso também podia. Então, se por acaso um casamento começa a estar debaixo do padrão de Cristo e ele começa a estar motivado a ser perfeito, se não entrar uma situação sobre o perdão, nada dá certo. Por que eu falei sobre casamento? Porque é a mesma coisa com Cristo. Por exemplo, a noiva, quando você não perdoa uma pessoa, né, que seria a igreja, parte da igreja, você é parte da igreja. Quando você não consegue perdoar, entender o outro, perdão não adianta falar assim, eu perdoo, né? Eu perdoo, não quero nem ver na minha frente, né? Então, sinal que o negócio está difícil. O perdão verdadeiro é quando você entende a fraqueza e o pecado da pessoa, a criação da pessoa, sabe de onde ela saiu, o que ela fez, por que ela é daquele jeito. Eu sou condenado por amar os piores, os que não prestam, os que é que nem Jesus, né? Fala assim, ele fica conversando com os pecadores, com as prostitutas, com os adúlteros, fica com aquele, nossa, aquele cobrador de imposto corrupto, olha lá, Jesus conversando, entendeu? E ele esquece aquele texto que fala assim, Paulo sob expressão muito legal, eu me fiz grego para entender o grego, eu me fiz pecador para entender o pecador. Então, quando tem uma desavença num casamento, numa coisa, né, você tem que colocar entender a criação da pessoa e tal. Existem duas opções para o nosso perdão.
Eu não posso mudar uma pessoa que está indo para o inferno. Eu posso entender ela. Ela muda se quiser. Eu não posso corrigir um casamento quando um não quer, mas eu posso entender ela. Está entendendo? Eu não posso mudar uma empresa, mas eu posso entender ela, né? Hoje em dia a empresa, até de cristãos aí que eu vejo, ela precisa faturar. Ela vai mandar embora o pai de família. Ela vai mandar o cara trabalhar, vai sugar ele. Sugar muito, porque é obrigação dela. Ah, mas ela não é cristã? É, mas ela precisa ganhar dinheiro. Ah, mas o cara manda embora um pai de família, é porque ele estava prejudicando a produção, né? Ou coisa parecida, é a obrigação da firma ganhar dinheiro. Ah, o dono é cristão, deve entender. Ele pode entender, mas não conviver com ele. A mesma coisa, como Cristo pode ter a igreja como esposa, sendo que ela está ligada em adultério? Como assim? O perdão, a falta do perdão entra como adultério. Sim, a falta de perdão entra como adultério. Se você entende que tem uma relação muito íntima sobre isso, quando uma pessoa não perdoa, ela está adulterada aqui, ó. Ela não pertence mais àquela ideia, ela pertence a uma ideia passada, está junto com o outro. Por exemplo, se eu não perdoo o meu cachorro, eu estou ligado com ele. E eu não posso entrar no céu pendurado com o cachorro. Tá entendendo? Se eu não perdoo o Zé da esquina que me fez mal, eu vou entrar no céu com ele amarrado? Não. Então o perdão é um laço. Se você tem o perdão, entendimento, perdão quer dizer entendimento, você corta o laço. Então quando você fala de uma pessoa, teu lábio até treme assim querendo matar, então você está com um problema sério, então você não tem perdão. Você pode entender o pecador. Isso faz questão que você vai amá-lo. Se você entender o que é amor verdadeiro, sim. Você quer o bem dele, você quer que ele restaure. Existem dois tipos de pensamento, por exemplo. Quando você é uma pessoa que não sabe perdoar e está indo para o inferno, você vai querer que ela morra. Se você é uma pessoa que tem condições de ir para o céu, você quer que ela se converta e seja tua melhor amiga ou seu melhor amigo. Tá entendendo? Ou melhor esposo ou melhor esposa. Então, o perdão vem do entendimento. Quando você entende, você cura a mágoa. Tem muita gente da igreja, por exemplo, quando chegou, alguns ainda tem, talvez, né? Eu deixei de ministrar muita gente, eu vou começar novamente depois da pandemia. Quando tiver tudo seguro, tem já uma relaçãozinha que eu estou fazendo. Eu chamo um por um. Estou fazendo isso em alguns por WhatsApp e alguns eu vou fazer pessoalmente. Tem alguns que precisa ser pessoalmente. Normalmente, muita mágoa paterna. Muita, maioria. A maioria tem caso com o pai ou com a mãe, mais com o pai. Normalmente é mal interpretado, né? O pai, por exemplo, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? E ela falou assim: eu não sei andar de bicicleta. Eu falei: ué, por que não? Porque meu pai nunca me deu. Ela deu para um, mas não deu para os outros. Eu falei: por quê? Falava que estava sem dinheiro, ou sei lá o que que é. Não, porque ele não sabia da necessidade. E será que essa mágoa atrapalhou o relacionamento de pai com mãe, entendeu? De filho, pai? E são coisas banais, porque aconteceu um fato lá e tal, e o diabo pegou aquele fato, colocou como primordial, e a pessoa fica invocada com isso, mas você não sabe como teu pai foi criado, se aquilo era importante para ele. Que nem muitos pais bebem, né? Graças a Deus no nosso meio aqui tem poucos, assim, dos pais que bebiam. Espero que não tenha nenhum pai na igreja que bebe, né? Mas existe um histórico de muitos pais daqui, assim, das pessoas que estão aqui que bebiam. Ah, então tá, ele tem que ir pro inferno. Ou não.
Danielzão bebia, Ademilson bebia. Quem amou eles? Quem ama eles? Entendeu? Não é só o Adilson, lembra do Adilson? Como era o nome dele? Pudim de pinga, né? Bebia. Alguém amou. E ele parou, né? Ele mudou a vida. E outros daqui, vários, o Roberto, se não me engano, era também, vivia algumas horas sóbrio, né? Eu acho que é isso. E há outros aqui que dá para perceber que o Fabiano, eles eram escravos da bebida. Então, se a gente entende por que isso aconteceu, porque uma pessoa bebe, porque esse mundo não está bom para ela. Ele precisa ter fuga. Por que uma pessoa usa droga? Porque esse mundo não está bom. Ele conhece, e normalmente quando é filho de crente, por exemplo, quando eu me viciei em droga, por exemplo, por quê? Porque eu vivia num mundo chamado cristão mentiroso. E esse mundo não tem esperança. Então deixa eu curtir minha vida, né? Deixa eu ter paz. A droga, a bebida dá uma paz tremenda. Você já viu os bêbados, eles ficam violentos, sim, porque é a realidade deles. Mas alguns ficam na boa, cantam, dão risada, estão em outra realidade, né? Gostoso para eles, assim, maravilhoso. E por quê? Porque eles têm paz. Eles não têm princípio, né? Sobre o casamento também. Uma pessoa não tem alegria em casa, né? Seja homem, seja mulher, não tem alegria em casa, não tem prazer em fazer o outro feliz, não tem disposição de querer gostar. É complicado, esse assunto nós estamos discutindo no seminário de casamento, tanto homem quanto mulher. O que faz? Vem o espírito do adultério, mesmo que não tenha traição, né? Esse espírito do adultério, ele fantasia uma alegria externa e ele vive no outro mundo, na mente, entendeu? Ele tem esperança em outra coisa, porque ele acaba com a esperança no seu casamento e cria uma coisa chamada mágoa. E o perdão, ele não quer entender a esposa ou o marido, né? Ele quer condenar e ele não vê uma restauração. Então o perdão é muito além desse negócio de falar perdoo. O perdão é entender a pessoa no fundo, a fundo, o que levou ela a ser daquele jeito. Quantos pais violentos, quantos pais problemáticos, assassinos, né, ou pecadores ao extremo, pessoas que não têm vínculo com a família. Por que isso aconteceu? Você acha que foi normal? Não, criação. Lembra que a gente falou lá no início sobre autoridade errada? É isso aí, pô. Tudo está aí. O segredo é esse, autoridade errada. Então, quando você pegar e entender que você tem que entender cada situação, cada pessoa, não ser cúmplice. Até a Dani publicou um negócio no status sobre cúmplice, né? Olha que legal. Deixa eu ver se eu acho que se ainda tá, né? Não, ela mandou pra mim, peraí. Então, Daniele. Ela mandou. Ah, não mandou pra mim, mandou no status. Que aquele que concorda com o criminoso, né? Ele vai ser punido drasticamente, né? E se não for por um, é por outro. Deixa eu pegar aqui, peraí. Daniel, tá aqui. Deixa eu ver se tá aqui. O comparsa de um criminoso é sempre o pior inimigo de si mesmo. O iníquo, que eu falo iniquidade. Se diante das autoridades ele disser a verdade, será castigado. Se não disser, Deus o punirá. Entendeu? Nós falamos sobre iniquidade, exatamente isso aí. A iniquidade funciona assim: se você é conivente com uma pessoa que é pecadora e não tenta ajudá-lo, você é iníquo.
se você concorda com o erro dele. Eu lembro de um caso que houve na igreja, no início da igreja. Tinha uma pessoa que tinha uma vida dupla na parte amorosa aí. Era casado, mas tinha uma outra família. E tinha uma pessoa que era um irmão, acho que era, não lembro direito, um irmão ou irmã. O irmão ou irmã. Quem cobria. Por que ele encobria? Porque ele achava que ele sofria na mão da esposa e ele encobria o caso da pessoa porque achava que tinha dó. Tinha dó. É. Quem paga? Tá entendendo? Então, a falta do perdão é uma ligação a qual te leva para o inferno. Porque essa pessoa que era conivente, por exemplo, esse cúmplice, será que ele não tinha o mesmo problema em casa? Então, já que o outro teve coragem de fazer, vamos concordar com ele. E ele concordando, ele pode também ter um benefício. Tipo, eu também posso, porque ele pode. Entendeu, né? O perdão é muito profundo, né? Você já entendeu? Se você tiver mágoa de alguém, principalmente de pastor, se você tiver mágoa de alguém e não entendeu ele, você está condenado à morte. E você está no infarto espiritual e vai morrer. Tá? Então, a questão do perdão é uma das mais profundas coisas que você tem que entender. Tá? O perdão é primordial. Analisa todas as pessoas que você tem um ranço, que agora virou moda essa palavra, né? Ranço. Você tem ranço por uma pessoa, isso chama-se falta de perdão. Analise, depois, o homem a si mesmo, depois participe do pão. E quando você participa do pão indignamente, há muitos que morrem ou dormem. Tá bom, povo? Nova etapa. Para Deus te poupar dos problemas do mundo, você tem que estar limpo, espiritualmente grande, sem vírus no teu coração, porque vem coisa nova e boa. Coisa nova e boa. Então eu te convido para orar, tá? Nós vamos orar e você entrega o teu coração na mão do Senhor. Eu queria que você fosse capaz de falar: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes verdadeiramente o que eu penso. Me conhece ao deitar, ao levantar, antes que eu pronuncie, antes que a palavra venha na minha boca, tu já sabes. Prova, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Você é capaz? Então vamos orar. Pai, eu sei que o Senhor me sonda e me conhece, sabe o meu andar, me levantar, e já me provou muito. E eu fui reprovado em várias vezes e foi aprovado em outras. E eu quero, Senhor Deus, que quero ser aprovado em tudo. Eu quero ser curado no meu coração totalmente. Não quero ter momentos de falhas, nem um segundo sequer, que eu consiga vencer. O Senhor determina através de sinais, direções e sempre de acordo com a tua palavra. E eu quero entregar minha vida hoje nas tuas mãos, que o Senhor seja maravilhoso e poderoso na minha vida, na vida de cada um que está escutando verdadeiramente hoje. Eu sei que muitas pessoas escutam por obrigação, mas tem alguns que escutam para o teu engrandecimento e a tua glória e para o crescimento. Então ajuda cada um, Senhor Deus, a realmente se converter, a sair dos seus maus caminhos e trazer, Senhor Deus, um plano de novidade. Que as pessoas queiram fazer um noivo feliz, o esposo, o Senhor. Eu quero te dar prazer, Pai, e eu busco como fazer isso. E às vezes no meu falar, às vezes não está perfeito ainda. Às vezes eu estou enxergando algum mal ainda. Então me ajuda, Senhor Deus, a ser 100%, me mostra que eu vou corrigir. Assim como cada pessoa, ajuda ela a enxergar até sua passividade, ou o seu orgulho, ou alguma coisa. Tira-nos das trevas, ó Pai. É que eu peço em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.
Fiquem em paz. O Senhor é convosco. E eu sei que o Senhor está te guardando, trazendo paz. Deus te abençoe.